Eu estava aqui tomando meu cafezinho e me deparei com essa matéria do G1, aqui do dia 7/12 de 2021. E eu tenho certeza que é importante eu compartilhar para que vocês tenham atenção a ela. E eu vou fazer alguns comentários em relação a essa matéria. E a matéria diz que casos de depressão e ansiedade entre crianças e adolescentes cresceram 120% na capital paulista em 3 anos, 40% ao ano. Diz o levantamento. Aqui tem a matéria descrita, mas eu vou passar a matéria em vídeo e vou comentar ela para a gente falar sobre esse assunto um pouco mais aprofundado. De férias, tem uma meninada ainda em aulas. Faz mais de um mês que as escolas de São Paulo estão recebendo presencialmente 100% dos alunos. Mas as preocupações nessa retomada não são só recuperar os conteúdos e se prevenir da Covid-19. Os professores e diretores têm mais um desafio. Os casos de depressão e ansiedade entre crianças e adolescentes cresceram 120% na capital em 2021, segundo o levantamento da Secretaria Municipal da Educação. O rosto virado e a voz distorcida revelam a identidade de um problema que não dá para esconder. Realmente a depressão me faz pensar coisas ruins. Sou muito negativa. Disparava os batimentos também, por conta da ansiedade. E vários outros sintomas. Isso piorou de alguma forma com a pandemia? E por quê? Piorou porque geralmente a gente fica mais em casa, né? Isso é ruim. Esse fator, né, ficar em casa, é um fator extremamente importante que deve ser levado em conta, né? E não falando só a nível de pandemia, né? Se a gente falar aí principalmente de crianças e jovens, é muito importante a gente lembrar que o ser humano, ele precisa estar em ambiente social, ele precisa estar em comunidade, ele precisa interagir com outras pessoas. Faz parte do ser humano, o ser humano está aí para isso. E na realidade hoje esse novo mundo, né, esse mundo em casa, não estou falando só pandemia, né, estou falando aí dessa forma dos jovens ficarem principalmente jogos online, né, essas coisas de virar à noite no celular e na internet. E eu tenho percebido isso diariamente em consultório. Jovens e crianças que procuram a gente, ou pais que procuram a gente, e você começa a fazer uma avaliação e você percebe que essas crianças cada vez estão mais isoladas do mundo social, né? Então a pandemia ela só veio para dar uma ideia ou uma aumentada nessa percepção de uma coisa que já vinha acontecendo mesmo antes da pandemia, né? Então se a gente for pegar aqui, vem desde 2018, já vem aumentando desde 2018 e a tendência é aumentar, né? E a gente vai falar mais ali na frente também o que pode ser feito, tá? Somente porque a minha situação em casa não é legal. A minha situação em casa não é legal, né? Então a menina falando, minha situação em casa não é legal. Em que casa que hoje para um jovem a situação é legal? O jovem geralmente em casa não é legal. O jovem, antigamente, né, a gente não era legal em casa porque queria estar na rua. Hoje em casa as crianças não querem estar no meio familiar, não querem participar da família, não querem nada, querem ficar isoladas no videogame. Elas não... E lógico, né, nunca generalizando, né, mas a gente falando especificamente dos jovens que passam por esse tipo de problema, são jovens que geralmente eles não têm um bom relacionamento familiar, né, onde eles têm, entre aspas, a sua autoridade, né, onde os pais preferem que fique mesmo no quarto para não incomodar. Por quê? Porque fora do quarto essa criança dá trabalho, ou é só briga, ou não obedece, né, não tem as rédeas sobre essa criança. E hoje a internet ela faz com que essa criança possa estar lá no mundo dela daquele jeito, sem incomodar. Então o que acontece? Essa criança dentro de um quarto, dentro de uma sala, sem contato externo, sem uma vida social externa, naquele mundo dela, e sem um contato familiar, ela começa a adquirir esse tipo de problema, mesmo que ela não perceba, devagarzinho isso vem acontecendo. Juliana e Gabriela são nomes fictícios que ilustram uma história real. Mãe e filha que desde 2020 passam aí a mãe e a extrema filha fragilidade. Eu percebi que ela começou a dormir muito tarde, ficar muito tempo no celular, começou a ter crises de ansiedade, roer muitas unhas, ficar muito ansiosa, inquieta. Eu não conseguia focar em nada
Eu tinha muito pensamento negativos. Pensava que ninguém me amava, que eu era insuficiente para todo mundo. O SP1 teve acesso exclusivo a esse levantamento da A Secretaria própria Municipal de criança Saúde. e o jovem Entre vai 2018 desenvolvendo e isso os dentro dela, primeiros essa meses de percepção, 2021, pela os falta de casos de convívio. depressão e ansiedade entre crianças e adolescentes cresceram 120% na capital. Há 3 anos, a média mensal de pacientes com esse diagnóstico era de 256. Em 2019, ainda antes maior, da esse pandemia, número é maior. a média subiu para 378. Ano passado disparou para 521 e agora chegou a 565. As questões de saúde mental, o adoecimento em saúde mental dessas crianças e adolescentes acaba se agravando ou ficando mais perceptível. Aquela falta da atividade social, falta do lazer, falta do convívio com outras pessoas, com os amigos. O isolamento vai trazendo isso. A rede municipal conta atualmente com 97 centros de atenção psicossocial, conhecido como CAPs. São eles e as UBS. Só dar um pause aqui nos CAPs. Eu recebo diariamente pessoas que chegam aos CAPs e não conseguem atendimento ou vão atendê-lo daqui a 5, 6 meses. Tá? Isso é um problema extremamente grave no Brasil em relação a esses atendimentos a nível psicoterapêuticos para essas crianças e jovens que passam por esses problemas, né? As portas de entrada para o atendimento público na área de saúde mental. O CAPS é um serviço de porta aberta, então qualquer pessoa pode chegar, vir até o serviço, procurar atendimento. Porém, o indicado é que ele passe primeiro na unidade básica de saúde da região onde ele reside para ter uma primeira avaliação. O problema não se restringe a São Paulo. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Medicina da USP mostra que 36% dos jovens no Brasil apresentaram sintomas de depressão e ansiedade durante a pandemia. O estudo ouviu 6 mil pessoas de 5 a 17 anos e 1 em cada 3 delas possui níveis de estresse emocional que precisam de pelo menos uma avaliação médica. Mas além disso, a família e a escola também são muito importantes nesse processo. Tem um papel muito importante em minimizar a ansiedade, minimizar o sofrimento das crianças e dos adolescentes. Ouvir o que os adolescentes têm a dizer, validar o seu sofrimento, entender. Aqui ele fala em validar o sofrimento. Existem várias formas de interpretar esse validar o sofrimento, né? Porque existem vários fatores, tanto interno, familiar, como externo, como global, que influenciam uma pessoa, um jovem, a entrar nesse estado ou não, né? Mas é muito importante perceber que a situação do validar esse problema, em primeiro lugar, é você em casa, junto aos seus jovens e crianças dentro de casa, você ter esta percepção de que algo não está bem. E para que você possa ter essa percepção, você precisa conviver com essa criança. Né? Então eu recebo diariamente jovens que por conta própria me buscam pedindo ajuda. E você vai fazer uma primeira análise com essa criança. A criança não conversa com o pai, com a mãe, nunca falou com o pai e com a mãe que tem crise de ansiedade, ou que ela está em depressão, ou que ela está tentando se matar. Então perceba, os próprios pais negligenciam o fato de dar atenção ou ter essa percepção em relação ao que acontece dentro de casa. E hoje o que eu trago aqui é justamente esse alerta. Não é um alerta do problema da criança ter depressão ou criança ter ansiedade, porque isso vai ser natural e vai acontecer naturalmente. Seja por pandemia ou seja pelo meio social que nós vamos vivendo, onde crianças e jovens cada vez querem mais a sua independência, cada vez têm mais acesso à tecnologia, que ficam trancadas nos seus quartos. Né? E quando a gente é jovem, quando a gente é criança, quanto menos convívio, quanto menos obrigações, quanto menos tiver o que fazer em casa ou interagir, melhor, entre aspas. O cérebro gosta de ficar ali tranquilo, ele está fazendo as coisas que ele gosta, ele conversa com as pessoas dele via internet, está no videogame dele 24 horas, não quer ter encheção de saco. Essa é a verdade. E na realidade, quanto mais você deixa isso, menos convívio você tem com esse jovem e menos a sua percepção fica ativada em relação a isso. Você não tem um modo de comparação é pandemia, antes pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia era uma criança que saía, jogava bola, brincava, corria, soltava a pipa. Não, agora com a pandemia ela está entrando num processo de ansiedade ou depressão. Se vem uma criança que já vem em decorrência de ficar isolada, de ficar no quarto, de ficar lá com seu videogame, com a sua internet,
e você não tem esse contato, ele não tem contato com o ambiente familiar, família, você não consegue ter essa percepção. Nunca é tarde para ir buscar isso. É mais difícil. Quanto mais para frente vai deixando, cada vez fica mais difícil. E esses processos de ansiedade e depressão são processos comportamentais. E esses processos comportamentais acarretam prejuízo para a vida inteira. A partir do momento que um cérebro entrou, um organismo entrou em processo de ansiedade e depressão, ele já aprendeu a chegar nesse estado. Isso é uma coisa que vai levar para a vida inteira. Ele pode aprender, ele pode se tratar de forma de ficar estável, mas o cérebro dele já aprendeu a entrar naquele estado. Então é importante o quanto antes você detectar alguma coisa, você buscar ajuda profissional. Né? A gente já falou que os CAPs ali, nem sempre eles vão te atender ou vão jogar para frente. É uma questão de problema de saúde no Brasil. Agora, é muito importante que você vá buscar algum tipo de ajuda. Né? E quando a gente fala buscar de ajuda, a questão do validar não é simplesmente você chegar lá, beleza, você está mal, vou tentar te ajudar, vem aqui meu filho, vamos conversar. Não, é buscar ajuda profissional. Perceba que um processo de recuperar uma estabilidade emocional. Quando a gente fala de ansiedade e depressão, nós estamos falando de realmente trabalhar a nível profissional para que essa criança ou esse jovem possa recuperar, possa entender, possa adquirir inteligência emocional para que ele possa sair dessa. Se você não tem habilidade, se você não tem conhecimento de como trabalhar esse jovem, trabalhar a mente dessa criança, para que ele possa recuperar isso, é muito difícil ou praticamente impossível você dentro de casa simplesmente tentando fazer coisas para que essa criança possa sair do estado. Isso ainda pode agravar o estado dessa criança e piorar esse estado para um nível mais profundo. Tá? As fontes desse sofrimento, rotinas são bastante importantes, rotinas de sono, as rotinas de sono física. Diárias. O Guilherme é chefe do serviço de psiquiatria da infância e adolescência do HC. Ele alerta que cabe aos professores e diretores entender as dificuldades da readaptação. Muitas crianças e muitos adolescentes ainda estão e sentem muito medo em relação à pandemia, sofreram muito, tiveram dificuldades familiares, muitas vezes perdas. Aqui ele comentou uma coisa interessante, que as crianças estão sofrendo ainda pela pandemia, por dificuldades financeiras. As crianças não passaram por dificuldades financeiras, né? Elas podem ter perdido alguma coisa, uma ali, por dificuldade da própria família, mas uma coisa que é muito importante vocês perceberem que o aspecto familiar reflete no jovem, né? Ele percebe, o organismo percebe isso. Tá? Então é estresse, é falta de dinheiro, é brigas, né? As brigas aumentaram muito dentro de casa, pelo próprio convívio, 24 horas juntos. E isso reflete no jovem. Tá? E todo esse processo e todos esses sofrimentos acompanham essas crianças e adolescentes onde quer que elas estejam. É sempre importante lembrar que os transtornos mentais eles são um fator de risco muito importante para muitos prejuízos na vida, não só das crianças e dos adolescentes, mas na vida dessas crianças quando crescem, quando se tornam adultos também. Importante. Né? Então, ou seja, você tem um jovem passando por um problema de ansiedade e depressão. O jovem, né, ou a criança e o jovem, eles não podem estar sofrendo de nada, eles têm que estar bem, têm que estar felizes. É uma época, é um período de aprendizado, de conhecimento, de alegria, de viver, de enfrentar coisas novas, de se conhecer. Né? E quando você está privando uma criança de fazer tudo isso, e a gente sabe que depois não fica mais fácil, ninguém fica mais fácil, depois fica mais difícil. Então essa é a época que ele tem que estar bem. Se você não procura ajuda, ou se a criança não recebe ajuda na hora certa para que isso seja controlado nesta época, a tendência é piorar. Isso vai refletir para a vida toda dessa pessoa. Tá? É difícil, né? Mas é fundamental. É isso. Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: eu sei que hoje em dia é cada vez mais difícil da gente ter e cada vez está mais difícil de ter esse controle dentro de casa, junto a esses jovens e essas crianças, mas a dica que eu dou é que você se esforce. Tá? Você se esforce para você tentar devagar puxar essa criança desse meio de isolamento, que é o que as crianças passam hoje, e buscar essas crianças para dentro do âmbito familiar, conviver mais com a família, para que você possa ter uma percepção real do que pode estar acontecendo. Né? Lembra que criança trancada dentro do quarto e você não sabe o que acontece,
você não sabe o que está fazendo e você não sabe o que está sentindo. Então, essas crianças dentro do quarto, dentro do mundo da vida delas ali, é o mundinho delas, e o sofrimento delas, às vezes, ela não passa isso para a família. Então, você como pai, você como mãe, estão ali, tá tudo bem? Não, meu filho está no quarto. Ah, não, está no videogame, está tudo jóia. Você não convive com seu filho tempo suficiente para você entender se está acontecendo ou não. Então, a dica que eu dou é que de forma suave, de forma calma e tranquila, sem nada de pressão, sem muito de um dia assim e um dia 100% a mais, não. Uma coisa suave, gradativa, para que você possa trazer essa criança, para você começar a entender essa criança ou esse jovem, para você tentar perceber se alguma coisa está ou não acontecendo. E se você perceber minimamente alguma alteração, ou de alguma forma que essa criança está muito triste, de que essa criança está afetada de alguma forma por alguma coisa, que você vá buscar uma ajuda. Tá? E lembrando, eu tenho muitos jovens e crianças que me procuram diretamente, sem ao menos ter falado com os pais sobre esse problema. Então busque, vá atrás do seu filho, se interage, bota essa criança para viver mais a nível familiar, busca atividades para essa criança, rotina, autoridade principalmente. Né? A falta de autoridade, a gente sabe que isso é uma constante nos dias de hoje. Né? Então, os pais, para facilitar a vida dos próprios pais, dão essa liberdade para a criança. Né? As crianças vão ficar no videogame, vão ter a vidinha delas. Né? Isso para os pais de alguma forma é legal, só que por outro lado, você pode estar criando um grande problema para o jovem. E isso é também falta de autoridade, falta de querer responsabilidade. É puxar essa criança, assumir a responsabilidade, mandar, ter compromissos, ter atividades, forçar essa criança a estar em meio social. Tudo isso faz parte para que você possa manter uma mente saudável, principalmente nesse momento. Lembre, é um momento de que essa criança, esse jovem, ela está aprendendo a viver em sociedade, viver em comunidade, se desafiar, se autoconhecer. Então, se a partir do momento que nesse período, que é um período de amadurecimento, de autoconhecimento, se ela não tiver essa base, ela não vai ter base para a vida inteira dela. E é por isso que é muito importante a atenção redobrada nessa época. Valeu? Espero que de alguma forma tenha ajudado. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo que eu respondo qualquer dúvida. Valeu?